Sabe aquela pergunta que vez ou outra bate fundo na gente? Por que adorar a Deus quando o mal parece estar vencendo? Por que a gente deve manter a fé quando vê os arrogantes prosperando, enquanto os justos passam por tanta dificuldade? Olha, essa não é uma pergunta nova não é coisa do nosso século cético. Essa é a questão que pulsa, antiga e profundamente humana, lá no coração do livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Pensa no cenário. O povo tinha voltado do exílio da Babilônia cheio de esperança, mas a realidade que encontraram foi bem diferente. Dificuldades econômicas, frustração espiritual. E no meio disso tudo, aquela pergunta virou um grito de protesto. Cadê o Deus da Justiça? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nas palavras de Malaquias, usando como nosso guia principal o estudo do Dr. Augustus Nicodemos Lopes, na sua obra O Culto Segundo Deus. O nosso objetivo aqui é ir muito além de uma leitura superficial. A gente vai entender o contexto da época, a crise teológica da chamada Teodiceia e, o mais importante, extrair os princípios que a mensagem de Malaquias ainda hoje oferece para o culto cristão. É uma jornada para a gente entender não só o que Deus falou para aquele povo, mas o que ele continua falando para a sua igreja hoje. Bom, para organizar bem o nosso estudo, a gente vai seguir um roteiro com 5 sessões principais. Primeiro, vamos mergulhar na crise da justiça divina, para entender bem qual era o problema. Depois, a gente explora a solução que Deus apresenta em A Vinda do Senhor e a Purificação do Culto. Na terceira parte, vamos aprofundar o pano de fundo de tudo isso, que é a aliança e a exigência da obediência. Em seguida, vamos analisar a resposta final de Deus em O Dia do Juízo e a Esperança. E por fim, a gente vai trazer tudo isso para a nossa realidade, com os princípios fundamentais para o culto hoje. Então, vamos começar. Nossa primeira sessão, a crise da justiça divina. É aqui que o debate todo começa. O profeta Malaquias não está falando para uma plateia tranquila, não. Ele está se dirigindo a um povo que estava, sinceramente, desiludido, cínico, cansado. Um povo que esperava uma era de ouro depois do exílio, mas que deu de cara com uma realidade muito dura. E é a queixa amarga desse povo que nos joga direto num dos debates mais espinhosos da teologia e da filosofia, o dilema da Teodiceia. Vamos analisar com calma a profundidade dessa acusação. A palavra hebraica para aborrecer aqui, ela carrega uma ideia de cansar, de esgotar a paciência. É como se o povo de Israel estivesse testando os limites da paciência de Deus. E a queixa deles era dupla e, teologicamente falando, devastadora. Primeiro, a observação deles do mundo. Todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles olhavam em volta, para o Império Persa, para as nações vizinhas, talvez até para os corruptos dentro de Israel mesmo, e o que eles viam? Prosperidade, força, sucesso. E eles, o povo da aliança, colheitas ruins, crise econômica, um sentimento de impotência. A conclusão lógica para eles era que ou Deus não ligava para a maldade, ou, o que é pior, ele até gostava dela. A segunda parte da queixa, a pergunta, onde está o Deus da justiça, não era um clamor sincero de quem busca a Deus. Era uma acusação cínica, quase um deboche, insinuando que a justiça divina, um pilar da fé de Israel, era uma mentira. Eles estavam na prática colocando Deus no banco dos réus. E essa queixa do povo de Malaquias nos leva a um termo técnico, mas que é essencial a gente entender: teodiceia. Esse termo foi criado pelo filósofo Leibniz lá no século XVIII e vem do grego theos, que é Deus, e dike, que é justiça. Literalmente significa a justiça de Deus. É o campo de estudo que tenta resolver aquele famoso trilema de Epicuro. Se Deus é todo-poderoso, ele pode impedir o mal. Se ele é bom, ele quer impedir o mal. Mas o mal existe. Então, ou Deus não é todo-poderoso, ou não é bom, ou simplesmente não existe. A teodiceia é todo o esforço para defender a justiça e a bondade de Deus diante dessa aparente contradição. Então a questão que o povo levanta em Malaquias não era uma crisezinha de fé, era um dos problemas existenciais mais profundos da humanidade. Ao longo da história, muita gente tentou resolver esse quebra-cabeça. O ateísmo, por exemplo, oferece a solução mais radical. Ele simplesmente elimina um lado da equação. Se o mal existe, então um Deus bom e todo-poderoso não pode existir. Ponto final. Outra abordagem, mais moderna, é o chamado teísmo aberto. Ele tenta salvar a bondade de Deus sacrificando a soberania total dele. Nessa visão, Deus não conheceria todos os detalhes do futuro, ou não controlaria tudo, então ele não seria diretamente responsável pelo mal. E por fim, a gente tem algumas tradições orientais que propõem uma solução mais metafísica. O mal, o sofrimento, o mundo, tudo isso seria no fundo uma ilusão, Maya. O problema não é o mal, mas a nossa percepção errada da realidade. Já a resposta cristã, que é baseada na Bíblia, se recusa a pegar qualquer um desses atalhos. Ela mantém a tensão. Ela afirma ao mesmo tempo e com a mesma força todos os pontos que parecem se contradizer. Primeiro, ela afirma que Deus é soberano, bom e todo-poderoso. Segundo, ela reconhece que o mal é real, terrível e não uma ilusão.
E como conciliar isso? A teologia cristã fala da vontade permissiva de Deus. O mal existe por permissão de Deus dentro do plano soberano dele para cumprir propósitos maiores que a gente muitas vezes não entende. E isso nos leva ao ponto crucial. A resposta definitiva não está aqui e agora, na nossa história. Ela está no futuro. A solução para o problema do mal é o juízo final, quando Cristo vai voltar para julgar o mal de uma vez por todas e estabelecer um novo céu e uma nova terra. E com esse pano de fundo todo, a resposta imediata de Deus em Malaquias é: nossa, é absolutamente chocante. O povo estava clamando por justiça, mas na cabeça deles, justiça era o julgamento dos inimigos, das nações pagãs, dos outros. Eles queriam que Deus validasse o lado deles e punisse os de fora. Mas a resposta de Deus vira essa expectativa de cabeça para baixo. Basicamente, Deus diz: vocês estão pedindo pelo Deus da justiça? Ótimo, eu vou me manifestar. Mas a minha justiça não é uma arma para vocês usarem contra seus inimigos. É um fogo que purifica. E esse fogo vai começar na minha própria casa. Deus ignora os persas, os babilônios, e aponta o dedo para os adúlteros, para os mentirosos, para os que exploram os pobres e para os sacerdotes corruptos dentro de Israel. É exatamente o que o apóstolo Pedro diria séculos depois. É chegada a hora de começar o juízo pela casa de Deus. A justiça de Deus primeiro purifica o seu povo, para depois punir o mundo. Então, para a gente amarrar as ideias desta primeira sessão, o ponto de partida foi o povo de Israel questionando a justiça de Deus ao ver o ímpio prosperar. Vimos que esse é o problema clássico da teodiceia. E enquanto outras visões de mundo tentam resolver isso negando alguma coisa, ou Deus, ou seu poder, ou o mal, a perspectiva cristã mantém a atenção e aponta para o juízo final como a solução. E o ponto chocante da resposta de Deus em Malaquias é que a justiça dele começaria não lá fora, mas dentro de casa, com a purificação do seu próprio povo. Agora, a gente avança para a nossa segunda sessão, a vinda do Senhor. Depois de entender a queixa do povo e a resposta inicial de Deus, o profeta Malaquias vai mais fundo. Ele não dá só uma bronca, ele dá uma promessa. Ele apresenta uma profecia cheia de detalhes que não só responde à crise de fé, mas revela como e por que Deus planeja redimir e, especificamente, purificar o culto. Essa profecia de Malaquias 3 se desenrola em 3 atos bem claros. Primeiro, Deus anuncia: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isso era comum na época. Um rei importante sempre mandava um mensageiro na frente para anunciar sua chegada. O segundo ato é a chegada do próprio rei. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. A palavra de repente dá a ideia de algo inesperado que vai pegar todo mundo de surpresa. E ele vem ao seu templo, o coração da vida religiosa de Israel. O terceiro ato é a consequência dessa chegada. Ele vem para julgar, ele vai ser uma testemunha veloz contra todos os pecadores. A estrutura é muito clara: preparação, manifestação e purificação. E esse versículo revela como vai ser essa vinda. A pergunta "quem suportará?" chega a dar um arrepio. A presença de um Deus santo é, ao mesmo tempo, o maior desejo e o maior perigo para um povo pecador. A vinda do Senhor não é, a princípio, para trazer conforto, mas para purificar. As duas imagens que ele usa são muito fortes. O fogo do oures era usado para refinar metais preciosos. O metal impuro ia para o fogo e o calor extremo fazia a sujeira, a escória, subir para a superfície para ser removida. O que sobrava era o metal puro, brilhante. A outra imagem é o sabão do lavandeiro, que na época era uma substância química bem forte usada para tirar as manchas mais difíceis. As duas imagens falam de um processo que é intenso, talvez doloroso, mas que o objetivo é purificar e restaurar, não destruir. E o texto ainda diz que ele vai purificar os filhos de Levi, ou seja, os sacerdotes. A reforma de Deus sempre começa no altar. E como é que o Novo Testamento interpreta essa profecia? Pelo que a gente chama de cumprimento cristológico. Os evangelhos são claros. O mensageiro que veio preparar o caminho foi João Batista, e, consequentemente, o Senhor que vem de repente ao seu templo é o próprio Jesus Cristo. A entrada dele em Jerusalém, a purificação do templo quando ele expulsa os vendedores, é uma encenação dessa profecia. Mas o cumprimento vai muito além. O verdadeiro fogo e o verdadeiro sabão não são literais. O sacrifício de Jesus na cruz é o que purifica de verdade. O sangue dele, como diz a carta aos Hebreus, nos purifica para a gente poder servir ao Deus vivo. É o sacrifício de Cristo que nos refina, nos lava e nos torna capazes de oferecer um culto verdadeiro a Deus. E qual é a base de toda essa promessa? Por que Deus se dá ao trabalho de purificar um povo tão rebelde em vez de simplesmente acabar com tudo? A resposta está nesse versículo fundamental.
A imutabilidade de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. O Deus da Bíblia não é como os deuses pagãos, que mudavam de humor. O nosso Deus é constante no seu caráter, nas suas promessas, nos seus planos. E a consequência disso é a salvação do seu povo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Como Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, ele não vai simplesmente aniquilar os descendentes deles. A fidelidade de Deus à sua própria palavra é a nossa maior garantia. É a constância dele que fundamenta a sua graça. Ele nos disciplina e purifica justamente porque ele é fiel e não desiste da gente. Resumindo rapidinho essa segunda sessão, vimos que Deus responde à crise de fé do povo com uma promessa messiânica, em 3 etapas: o precursor, a vinda do Senhor e o juízo purificador. O Novo Testamento mostra que isso se cumpriu em João Batista e em Jesus. O grande objetivo da vinda de Cristo, segundo Malaquias, é purificar o culto, o que se realiza plenamente na cruz. E todo esse plano maravilhoso está ancorado na certeza de que Deus não muda, e por ser fiel à sua aliança, ele escolhe nos purificar com graça, em vez de nos destruir com sua ira. Com essa promessa da vinda de Deus estabelecida, o profeta volta a falar do presente, da situação real do povo. E para a gente entender a próxima acusação de Deus, é absolutamente crucial a gente entender o conceito de aliança. No pensamento da Bíblia, a aliança é a estrutura que define o relacionamento entre Deus e o seu povo. Não é um contrato de negócios, é um pacto, um relacionamento sério, com termos, promessas e obrigações. A aliança que Deus fez no Monte Sinai, através de Moisés, funcionava mais ou menos como os tratados da época entre um rei poderoso e um rei menor. Deus era o grande rei. O compromisso dele era proteger e abençoar Israel. O compromisso do povo era obedecer totalmente à lei de Deus. E as consequências eram muito claras, como a gente lê lá em Deuteronômio 28. Obediência trazia bênçãos, chuva, prosperidade, vitória. Desobediência ativava as maldições da aliança. Seca, pragas, fome, derrota. A história de Israel no Antigo Testamento é basicamente um ciclo dessa dinâmica da aliança. É dentro desse cenário que a próxima acusação de Deus faz todo sentido. A pergunta de Deus, pode um homem roubar a Deus? É para chocar mesmo. Parece absurdo, né? Como é que uma criatura pode roubar o Criador, que é dono de tudo? Mas, dentro da lógica da aliança, a resposta é sim. De acordo com a lei, 10% de tudo que o povo produzia, os dízimos e outras ofertas, pertenciam a Deus por direito. Não era uma doação opcional, era uma obrigação da aliança. E esses dízimos tinham uma função social vital. Eles sustentavam os sacerdotes e levitas que não tinham terras e também cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, quando o povo não entregava os dízimos, eles não estavam só sendo mesquinhos, eles estavam cometendo um roubo, estavam quebrando a aliança. E a consequência da quebra da aliança era exatamente a maldição que eles estavam vivendo, a crise na agricultura, a crise econômica. E aí, diante da infidelidade do povo, Deus faz algo extraordinário. Ele lança um desafio, um convite para que o povo o provasse, o testasse. Normalmente, testar a Deus é errado, é sinal de falta de fé. Mas aqui é um convite da graça de Deus para restaurar o relacionamento. O teste era simples. Voltem a obedecer a aliança, façam a parte de vocês. Trazei todos os dízimos, não só uma partezinha. Esse ato seria a prova externa de um arrependimento interno. E Deus promete que se eles fizessem isso, ele faria a parte dele, restaurando as bênçãos. A imagem de abrir as janelas do céu era uma forma de falar sobre mandar chuva, reverter a maldição da seca. É muito importante entender que isso não é uma fórmula de teologia da prosperidade. Era um chamado específico para um povo específico, sobre uma aliança específica para restaurar um relacionamento quebrado. Recapitulando essa terceira sessão, o ponto central é que o relacionamento de Deus com Israel era baseado na aliança mosaica. Dentro dessa aliança, a acusação de roubo a Deus nos dízimos era um exemplo claro da quebra do pacto por parte do povo. E por causa disso, a crise econômica que eles viviam era a maldição prevista na própria aliança. O desafio de Deus para que o povo o provasse era então um chamado para que eles voltassem a ser fiéis, restaurassem o relacionamento, não era uma barganha para ficar rico, de jeito nenhum. E agora a gente chega na nossa quarta e talvez a mais importante sessão, a resposta final. Aqui a gente volta para a questão inicial da Teodiceia, mas agora com ainda mais intensidade. O cinismo do povo virou uma convicção. Eles não estão mais só perguntando. Eles estão afirmando uma tese terrível: servir a Deus é inútil. E diante desse coração endurecido, Deus oferece a sua resposta definitiva. Uma resposta que olha para o fim da história, para o dia do acerto de contas final.
Essas são as palavras que Deus chama de duras. É a declaração mais explícita e amarga do cinismo do povo. Eles fizeram uma análise de custo-benefício da fé e chegaram à conclusão de que não vale a pena. É inútil servir a Deus. Eles olhavam para a vida de obediência deles e perguntavam: o que a gente ganhou com isso? E a resposta para eles era: nada. Por outro lado, eles olhavam para os arrogantes, para os que faziam mal, e não só viam a prosperidade deles, mas os declaravam felizes. A palavra hebraica aqui é a mesma usada no Salmo 1 para descrever o homem feliz que medita na lei de Deus. É uma inversão total de valores. Eles chegaram ao ponto de acreditar que a verdadeira felicidade estava com os ímpios. É a mesma crise de fé do Salmo 73 e do livro de Jó. Mas no meio desse cenário de quase total abandono da fé, a narrativa mostra um contraste incrível. Havia um outro grupo, um remanescente fiel. O texto diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Enquanto a maioria reclamava de Deus, uma minoria se juntava para se encorajar na fé. E o que vem a seguir é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. O Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor. Quer dizer, Deus não está distraído. Ele se inclina para ouvir as conversas dos fiéis. Ele age como um rei que manda um escrivão registrar o nome dos seus servos leais num rolo de lembrança. Isso simboliza que Deus não esquece. Cada ato de fidelidade, cada palavra de ânimo, cada oração no escuro é vista, ouvida e registrada. É uma prévia da ideia do livro da vida no Novo Testamento. E é para o futuro que Deus aponta como a solução final. Ele anuncia um grande e temível dia do Senhor. Nesse dia, a diferença entre justos e ímpios, que hoje parece tão confusa, vai ficar totalmente clara. Para os ímpios, os arrogantes que o povo achava que eram felizes, esse dia será como uma fornalha. Eles serão como palha seca, completamente queimados pelo fogo do juízo. Mas para os justos, para aqueles que estão no memorial de Deus, o mesmo dia será radicalmente diferente. Para eles, o sol da justiça vai nascer. Essa é uma imagem messiânica poderosa. Como o sol da manhã que espanta a escuridão, a vinda do Messias vai trazer luz, verdade e calor. E ele trará cura em suas asas, uma metáfora para os raios de sol que trazem vida e restauração. E o resultado vai ser uma alegria imensa, como a de bezerros que saem do curral e pulam de alegria no pasto. Resumindo, a resposta final de Deus nesta quarta sessão. Diante da acusação do povo de que servir a ele era inútil, Deus não oferece uma recompensa aqui e agora. Em vez disso, ele aponta para a certeza do juízo futuro. Ele revela que sempre preserva um remanescente fiel e que a fidelidade deles é registrada. E o grande dia do Senhor vai ser o divisor de águas, o evento que vai resolver a questão da justiça de uma vez por todas, trazendo destruição para os ímpios e salvação para os justos, e provando para todo mundo que sim, existe uma diferença eterna entre o que serve a Deus e o que não o serve. E assim, a gente chega na nossa última sessão. Depois de analisar a crise, a promessa, a aliança e a resposta final, agora a gente vai buscar transformar tudo isso em princípios práticos para o nosso culto cristão hoje, porque a mensagem de Malaquias, mesmo tendo sido dita há quase 2.500 anos, fala diretamente às tentações, ao cinismo e aos desafios que a Igreja de Cristo enfrenta hoje. Com base na análise do Dr. Augustus Nicodemos, a gente pode tirar 4 lições centrais. Primeira, o culto é, na sua essência, a celebração da nossa aliança com Deus. No nosso caso, a nova aliança em Cristo. Segunda, a nossa adoração não pode depender das circunstâncias externas, sejam elas boas ou ruins. Terceira, a gente deve cultuar a Deus do jeito que Ele revelou na palavra dele, e não do nosso jeito. E quarta, não adianta a forma externa do culto ser correta se a atitude interna não for de sinceridade, temor e reverência. Esse é, talvez, o princípio que amarra toda a mensagem de Malaquias pra gente. O culto, na perspectiva da Bíblia, não é uma transação comercial. Não é um jeito de barganhar com Deus. Eu te dou louvor e obediência e você me dá saúde, dinheiro e felicidade agora. Não. Pelo contrário, o culto é um ato de fé radical na pessoa e nas promessas de Deus. É uma declaração pública de que, mesmo que o mundo diga o contrário, a gente confia na bondade e na justiça futura de Deus. Cada vez que a igreja se reúne para cantar, orar, ouvir a palavra, especialmente no meio da dor e da dificuldade, ela está dizendo para o mundo que, apesar de tudo, vale a pena servir a Deus. É um ato de resistência contra a tirania do presente, baseado na certeza da recompensa que é futura e eterna. Portanto, para fechar essa sessão, os princípios para o nosso culto são claros. O nosso culto deve celebrar a nova aliança em Cristo, ou seja, tem que ser cristocêntrico. Nossa adoração tem que ser um ato de fé resistente, que louva não por causa do que a gente está recebendo agora, mas por causa da promessa da glória futura.
A gente precisa levar a sério o que a Bíblia diz sobre o culto, sem tentar moldá-lo para ser mais divertido ou pragmático. E, acima de tudo, lembrar que Deus olha o coração. A forma correta de adorar tem que nascer de um coração sincero, humilde e que teme a Deus. É o que Jesus chamou de adorar em espírito e em verdade. Para concluir, a mensagem de Malaquias ecoa através dos séculos com uma clareza que, às vezes, é até desconfortável para a nossa cultura do tudo para ontem. A pergunta central, vale a pena servir a Deus? A resposta é um sonoro sim, mas a chave está no tempo. Vale a pena sim, mas a recompensa principal, a justiça plena, não vai vir totalmente agora. A nossa felicidade final, como povo de Deus, é em grande parte futura. Isso nos chama para uma postura de peregrinos, de gente que está de passagem por este mundo. Nossos olhos devem estar fixos não nas circunstâncias de hoje, mas na promessa da vinda do nosso Rei, esperando o dia em que o solo da justiça vai nascer e toda lágrima vai ser enxugada. Para quem quiser se aprofundar, a recomendação clara, ler e meditar no próprio livro de Malaquias. E também a leitura da obra completa O Culto Segundo Deus, de Augusto Nicodemos Lopes, que foi a base da nossa análise. E para levar esse estudo da teoria para a prática, eu queria deixar algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, como é que a certeza do juízo final, a crença de que um dia Deus vai acertar todas as contas, impacta a minha adoração a cada semana? Isso me traz mais seriedade, mais esperança, mais urgência? Segunda, em que áreas da minha vida a minha obediência à nova aliança em Cristo é mais clara? Onde que o meu amor e a minha fidelidade a Ele aparecem na prática? E a terceira, que é a mais direta. Com total sinceridade, o culto que eu presto a Deus é uma expressão de fé na justiça futura dele ou virou, talvez sem eu perceber, uma tentativa de barganha por bênçãos e confortos aqui e agora? Que esta análise da mensagem de Malaquias nos inspire a todos a um culto mais profundo, mais fiel e cheio de esperança.